Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção Da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Você pode cantar comigo? Meu seio, és tu, Jesus. 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 Meu seio, meu seio, és tu, Jesus. nosso anseio, És tu, Jesus. meu seio. Nós desejamos estar mais perto de Ti, Senhor. Nosso maior anseio é Te conhecer mais, Senhor. Conhecer o Deus da nossa salvação, o Deus que morreu por nós e o Deus que, acima de tudo, ressuscitou e está vivo e reina sobre as nações, e reina sobre a igreja, e reina sobre as nossas vidas, Senhor. Nosso anseio é estar mais perto de Ti, Pai. Nossa maior alegria é estar perto do Pai das luzes, daquele que ilumina tudo e a todos, daquele que o conhecimento alcança tudo e a todos, porque nada foge ao seu controle, Pai. Nosso anseio é estar perto de Ti, Senhor. Nosso anseio és Tu, Jesus. Nosso anseio és Tu, Jesus. Nosso anseio és Tu, Jesus.
luzes, tudo vem de ti, é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. As mãos que sustentam tudo seguram meu coração. Um carrossel de cores e cinza em mim. Na tempestade eu encontrei os teus olhos de paz. E a tua canção mais uma vez me fez dançar. Me fez dançar. E a tua voz sopra a verdade sobre mim. E a tua voz sopra a verdade sobre mim. E a tua voz me diz quem sou. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. E a tua voz sopra a verdade sobre mim. E a tua voz sopra a verdade sobre mim. E a tua voz me diz quem sou. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Sejam bem-vindos ao nosso culto especial de Páscoa. Uma alegria estar com todos vocês aqui nessa noite. E queria falar um pouquinho sobre quando surgiu a Páscoa, né? Eu estava hoje mandando Feliz Páscoa para vários amigos meus. E quando eu escrevi a Páscoa no WhatsApp, vinha um ovo. E a Páscoa, como muitos de vocês sabem, é muito mais do que isso, né? A Páscoa, ela vem desde o Antigo Testamento, quando Israel está no Egito e Deus faz eles saírem do Egito. E eu queria contar um pouquinho desse panorama para vocês, tá bom? E quando eu estava orando, perguntando para Deus o que eu ia falar para vocês sobre isso, Deus me colocou uma coisa que eu gosto muito no meu trabalho, que é um pouco do planejamento. Eu adoro fazer planejamento no meu trabalho. E para qualquer planejamento a gente tem que ter um contexto do que estava acontecendo na época, quais seriam os objetivos que o povo gostaria de alcançar, a estratégia de como ele alcançaria esses objetivos e por último, as ações que eles iam realizar para que esse objetivo pudesse ser plenamente alcançado. Então pode passar, Augusto. Então, no contexto, a gente tem um contexto bíblico e um contexto histórico. Esse contexto, a gente tem um tempo muito curto aqui, então não vou ler muito com vocês, mas assim,
em Êxodo 1, de 1 a 22, fala que estava acontecendo uma fome naquela região e José, que era um principal governador do Egito, ele chama a sua família para ir morar no Egito com eles. E após a morte do seu pai, os israelitas eram um povo que, como Deus já tinha falado para Abraão, Isaac e Jacó, eles seriam um povo muito fértil. Então eles iriam se multiplicar como a areia da terra, como as estrelas do céu. E o faraó ficou assustado com tudo aquilo que estava acontecendo. E ele começou a oprimir esse povo, levando eles a um regime de escravidão. E com isso, o faraó fala para as parteiras para elas quando nascesse um menino que fosse, né, que nascesse uma criança do sexo masculino, que era para elas matarem essa criança. E as parteiras acabam não fazendo isso, falam que as hebreias eram muito fortes e quando elas chegavam, as crianças já tinham nascido. Então, o que o faraó fala? Que para todo menino recém-nascido, eles deveriam ser jogados no Nilo para os crocodilos comerem essas crianças. E esse era o contexto bíblico da época. E o contexto histórico... Gu, pode passar? O contexto histórico principal aqui, não vou falar muitas coisas, mas o principal é que Israel era um povo diferenciado, né? Eles eram diferentes de todas as outras nações. Eles eram monoteístas, enquanto todos os outros povos da época, não só o Egito, eles eram politeístas. E o que significa isso, né? Poli vem de muitos e teístas deuses. Então, eles tinham muitos deuses. E eles tinham deuses antropomórficos, zoomórficos e antropozoomórficos, né? Que antropo vem de humano, zoo animal, e mórficos vem de forma. Então, deuses de forma humana, deuses de forma animal e deuses que eram metade humanos e metade animais. E pode passar, Gu? E qual que era o objetivo, né? Tendo esse contexto, qual que era o objetivo? Eu queria ler esse versículo com vocês, que é: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Então, qual era o objetivo dos israelitas? Sair daquele regime de escravidão. Só que aqui fala de uma aliança. E em Gênesis 17:7 fala também: estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. O objetivo dos israelitas era sair daquele regime de escravidão, mas o objetivo de Deus é formar uma nação que amasse ele e o seu nome. Então esse era o objetivo. Pode passar. E Deus também usa muitas estratégias para fazer com que o propósito dele se cumpra, que o objetivo dele se cumpra. E a estratégia que ele utilizou aqui foi levantar um líder que pudesse tirar o povo de Deus do Egito. E para isso Deus capacitaria Moisés, que era uma pessoa comum, para que ela fosse usada de maneiras incomuns, né? Deus levantou um homem que pudesse fazer coisas pelo nome dele. E quem que era esse Moisés? Eu separei um texto aqui, bem breve, para a gente ler rapidamente qual que era a história dele. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios
e veio a ser poderoso em palavras e em obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-la. Venha agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Pode voltar um pouquinho. E quem era esse Moisés, né? Aqui a gente vê que no verso 20 e 21, fala que Moisés era separado por Deus. E Deus realmente separou Moisés para que ele cumprisse um propósito, que ele o chamaria. Fala também que ele era poderoso em palavras e em obras. Então ele era um líder que Deus usaria para libertar o povo do Egito. E fala também que ele era o libertador, né? Só que aqui também fala que Moisés, ele foi libertar o povo do Egito e ele achou que o povo entenderia quando ele matou os egípcios. Só que não, Deus não queria que ele libertasse pelas próprias mãos dele, mas queria que o nome dele fosse glorificado. Então teria que ser de uma forma como uma forma incomum, porque Israel era um povo incomum, uma forma que Deus mostrasse a sua soberania. E foi isso que Deus fez. E para essa forma incomum, Deus realizou algumas ações. E essas ações são as pragas, né? Israel, por ser um povo incomum, não poderia sair do Egito de uma maneira comum. Deus queria mostrar a eles e aos outros povos quem ele é e as maravilhas que faz. E quando Moisés estava diante do faraó, ele fala: eu o mantive em pé exatamente com este propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. E daí vem todas as pragas, que eu só vou citar, não vou me delongar aqui mais, que era a praga do sangue, quando o Nilo se transformou em sangue, as águas do Nilo se transformaram em sangue, das rãs, dos piolhos, das moscas, da morte dos rebanhos. Cada uma dessas pragas era um deus que o Deus dos deuses estava destruindo. E só para finalizar aqui, Gu, pode passar a última? Queria deixar aqui essa mensagem para vocês, que Deus queria separar um povo e libertá-lo pela sua mão, para que o nome dele fosse exaltado e conhecido sobre toda a terra.
creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Vocês podem ajudar a gente com as palmas? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. É forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha.
Irmãos, quero compartilhar um pouco com vocês sobre o Pessá, o momento que Deus ele falou sobre a 10ª praga, o que seria levado sobre o povo do Egito. Então, o Pessá, o que significa? Significa passagem, significa passar por cima, pular além da marca. O que é mais interessante nesse estudo que o Senhor ele me permitiu fazer é que a gente começa a ver algumas coisas que estavam ocultas aos nossos olhos e vem como uma luz maravilhosa. Jesus, ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso verdadeiro Cordeiro que foi morto em favor dos nossos pecados. Pode ir para o próximo, por favor. Então a gente viu que o povo hebreu, ele estava sendo escravo. O povo de Deus, ele estava vivendo como escravo no Egito. Pode ir para o próximo. Vieram as pragas. Só que até a 9ª praga, é engraçado que a palavra fala que Deus ele endurecia o coração do faraó. Só que o faraó não queria liberar o povo. Até que o Senhor falou para Moisés: eu vou mandar mais uma praga e nessa daí vocês vão ser liberados. Falando bem mais popularmente assim, né? Próximo. Então o Senhor disse para Moisés: ainda uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. E disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, 12:30 eu sairei pelo Egito, e todo o primogênito na terra morrerá, desde o primogênito do faraó, que haveria de assentar sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está de trás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante, e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibas que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Próximo. Então, Deus ele falou para Moisés, e Moisés passou essa informação para o povo. E aí o que aconteceu? Êxodo 12:1-6. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, estes vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Agora eu marquei aqui. O cordeiro ou cabrito, ele deve ser sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Próximo. Bom, o que o Senhor ele pediu? Ele falou que, eu vou ler, é mais fácil. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargas e comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça, os seus pés com a sua fressura. E nada dele deixará até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimará no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente até a Páscoa do Senhor. Bom, o Senhor deu as ordens. Aqueles que fizeram as marcas, eles pegavam um ramo com o sangue do cordeiro, passavam nos ombrais. Pode ir para o próximo, por favor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima. Então, o Espírito passaria por cima, e se ele visse a marca, os primogênitos daquela casa não morreriam. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrai por estatuto perpétuo. Então o Senhor fala que a Páscoa, esta Páscoa, que celebra a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, ela tem que ser lembrada perpetuamente. E aconteceu que à meia-noite o Senhor veio e feriu os primogênitos da terra,
e pegou até o filho do faraó. Próximo. Bom, o que o Senhor fez? Quando o faraó viu que aconteceu aquilo, ele liberou o povo. Aí o que Deus fez? Ele, para orientar o povo qual o caminho que eles tinham que fazer, ele colocava de dia uma fumaça, uma coluna de fumaça, para orientar qual o caminho que eles iam fazer. Eles poderiam ir por um caminho mais curto ou por um caminho mais longo. Só que Deus preferiu o caminho mais longo para que, no que Deus estava preparando para o que ia acontecer, que eles não sabiam ainda, quando eles vissem que o faraó ia perseguir eles não tivessem o remorso, não é a palavra, eles não quisessem desistir e voltar para o Egito. Então de dia era coluna de fumaça, de noite era coluna de fogo, e o Senhor dando direção: vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Próximo. Aqui é um ponto interessante que hoje de manhã o Senhor falou no meu coração. Num dado momento, o Senhor endureceu o coração do faraó para ele perseguir o povo que ele tinha liberado. Aí eu parei de manhã e pensei, por que Deus, que tinha liberado o seu povo, endureceu novamente o coração do faraó para que ele pudesse perseguir o povo? Aí fala que ele ordenou 600 cavaleiros para irem perseguir eles, tal. Aí eu pensei nisso, falei assim, o que mais me veio ao coração e o Senhor fala, os meus propósitos são maiores. Porque o que eles não sabiam que iam acontecer, que eles iam atravessar o mar, eles não sabiam ainda. O propósito de Deus, apesar dessa adversidade, era maior. Então, às vezes, em algumas situações, nós também passamos por situações e não entendemos. Mas o propósito de Deus no final é maior, porque o nome dele vai ser glorificado. Então, uma das mensagens é essa que me veio ao coração para trazer: apesar das adversidades, como foi com o povo hebreu, que foi perseguido porque o Senhor, ele permitiu endurecer o coração do faraó para persegui-lo, porque a gente vai ver agora. Pode ir para o próximo. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, e ia atrás deles também a coluna de nuvem, e retirou de diante deles. Então o anjo de Deus, ele tirou para que o exército pudesse enxergar o povo e começar a correr atrás. E foi indo, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles. Vamos pular. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar sobre um forte vento. O Senhor tinha falado: Moisés, coloca o seu cajado que eu vou abrir o mar. Então o povo passou pelo mar, o mar vermelho. Pode ir para o próximo. E os egípcios foram atrás. Só que o que Deus tinha falado, que ele queria também alcançar o povo do Egito, para que o povo do Egito soubesse que o Deus de Moisés, que o Deus dos israelitas, o Deus do povo hebreu, ele é maior do que os deuses. E isso ele fez como? Matando todo o exército do faraó. Então, depois que eles passaram, Moisés foi lá com o cajado novamente, e as águas se fecharam. Pode ir para o próximo. Isso daqui eu resolvi retirar de uma... isso aqui é um arqueólogo que ele encontrou lá no Mar Vermelho todos esses objetos, as rodas. Isso para mostrar que não é um conto, não é uma história, é verdade. Isso aconteceu de verdade. Próximo. Então, eu queria também ilustrar como é uma festa perpétua, como que o povo, eles celebram essa festa. Então, eles chamam de Seder de Pessah, que é um jantar cerimonial para celebrar tudo isso. Então, aqui, como que eles fazem? Eles têm um prato especial que é chamado de Keará, e onde é disposto 6 ingredientes, que na verdade esses elementos eles são simbólicos, e é muito interessante como eles usam essa simbologia para lembrar, para fazer um memorial de tudo que aconteceu. Então eles têm ali um ovo cozido, que é o Beitzá, um osso de carneiro, ou também era de frango, que era o Zeroá, uma massa feita de nozes de maçã e vinho, que é o Charosset, um ramo de salsão e ainda batatas ou cebolas, que era o carpaz, ervas amargas como escarola, por exemplo, que era o maror, e chazret, e o pão ázimo, o pão sem fermento. Próximo.
Então, cada um deles tem um significado interessante. Quando eu comecei a estudar, eu falei, como é engraçado, como é interessante ver como eles tentam trazer realmente essa simbologia do que aconteceu. Então, o ovo cozido, ele tem um símbolo para lembrar a destruição do templo de Jerusalém. E esse ovo cozido, é engraçado que todo alimento, quando ele é cozido, ele fica mais macio. Só que o ovo cozido, ele fica mais endurecido, para mostrar que tudo aquilo que eles passaram, as aflições, as opressões, eles se fortaleceram mais. O carneiro, ele é a marca do sacrifício pascal que não pode mais ser feito também, simboliza o poder de Deus que conduziu o povo pelo deserto com o seu braço forte. A palavra zeroá, no hebraico, ela quer dizer antebraço. Essa massa feita de nozes, ela tinha que lembrar o barro, para representar para eles o barro das estruturas que eles montavam lá, dos monumentos, de todas das casas que eles eram, como eles eram escravos, é para lembrar o barro daquela situação. Apesar dele ser doce, mas era para lembrar aquilo lá. Próximo, o ramo de salsão, as ervas amargas. Próximo, e o pão asmo, que era para tirar todo o fermento, que o fermento é todas as amarguras, tudo isso. Próximo, Jesus é a nossa Páscoa. Essa é a mensagem que tem que ficar, que o Senhor, os propósitos do Senhor é maior do que os nossos. E vocês vão ver agora qual foi o propósito maior dele com a Páscoa. Amém. Eu posso crer na palavra de Deus, que sua mão sempre me guiará. Quero escutar tua doce voz cada dia em meu viver. E eu caminharei por fé, mesmo quando nada enxergar, pois eu sei um novo caminho o Senhor tem preparado para mim. Vem retirar todo medo de mim, com sua graça e o seu amor, pois um milagre tem feito o Senhor, me perdoando de todo o mal. E eu caminharei por fé, mesmo quando nada enxergar, pois eu sei um novo caminho o Senhor tem preparado para mim. E eu caminharei por fé, mesmo quando nada enxergar, pois eu sei um novo caminho o Senhor tem preparado para mim. Estou quebrantado, buscando tua face, Senhor, pois tu tens falado, derramando tuas palavras de amor. Estou quebrantado, buscando tua face, Senhor, pois tu tens falado, derramando tuas palavras de amor. E eu caminharei por fé, mesmo quando nada enxergar, pois eu sei que um novo caminho o Senhor tem preparado para mim. E eu caminharei por fé, mesmo quando nada enxergar, pois eu sei que um novo caminho o
Senhor tem preparado para mim. Aleluia, 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 aleluia. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Conosco, sempre perto está, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Deus conosco, sempre perto está, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Deus conosco, esse perto está, Ele nunca deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. E foi assim mesmo.
eles atravessaram o mar e simplesmente em Israel surgiu um novo tempo. Surgiu um tempo onde não simplesmente haviam os 10 mandamentos ou simplesmente ordenanças, mas Deus levantou pessoas, levantou 16 juízes, levantou 20 reis para poder falar com todo o povo. Desde a época de Moisés, o povo tinha medo de simplesmente se achegar a Deus, mas como a gente acabou de cantar, Ele é um Deus que sempre perto está. Até mesmo no Salmo 113 diz que Deus, Ele inclina os ouvidos para ouvir tudo aquilo que é dito nos céus e na terra. E o povo continuou clamando, continuou com o coração aberto, pedindo. Mas simplesmente, por causa das lutas, das batalhas, o coração deles acabou sendo tomado. Assim como é com a gente, todos os dias alguma coisa tenta tirar o nosso foco, tenta nos afastar de Deus, tenta atrapalhar o nosso relacionamento. Assim como a Páscoa não é simplesmente o símbolo de um coelho, de um ovo, mas ela também traz uma mensagem muito forte, de um começo. Depois de tudo que aconteceu, das tragédias, das mortes, o povo de Israel simplesmente clamava por mais uma vez esperança. Lá em Ageu 2:9 diz que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, porque eles tinham construído um templo que eles ficavam ali esperando, era um lugar de adoração, mas simplesmente com o passar dos dias e com o passar das guerras, o templo ficou abandonado, foi destruído, tentaram reconstruí-lo, mas eram só estruturas. É igual se a gente olhar ao redor, a gente tem concreto, a gente tem gesso, mas ainda assim falta algo. E de toda essa mensagem, depois que praticamente todos os profetas haviam morrido, Israel passou por mais ou menos 400 anos de silêncio. 400 anos onde o povo se perguntava, e Deus, onde Ele está? Cadê toda aquela celebração e toda a alegria? Porque simplesmente eles estavam livres do Egito, estavam livres das cadeias. Simplesmente o povo se esqueceu de algo que tinha sido passado desde a história da criação. Onde lá em Gênesis 3 fala que a mulher ela seria inimiga, né, da serpente, mas também está escrito que o descendente dela, nascido de mulher, pisaria sobre a cabeça da serpente. E Miqueias 5:2 ele fala, né, que será levantado o governador, o soberano, que sentará no trono e que já senta desde os dias da eternidade, e assim será. A gente também trouxe uma mensagem sobre esperança. A gente simplesmente falou sobre que um menino vos nasceu, um menino vos deu, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro. Ele também será o Deus Forte, o Pai da Eternidade. A gente também sabe que Ele é um homem de dores, mas também que Ele é um Deus perto de nós. Ele não é um Deus simplesmente invisível, mas é um Deus que se relaciona, que o tempo todo está com a gente, que o tempo todo Ele quer se aproximar. Foi deixado uma mensagem sobre sacrifícios, e o povo lá sacrificava as coisas em favor, né, da remissão dos pecados. Mas de que adianta a gente gastar todo o cabrito, toda a rolinha e todas as outras coisas em sacrifício se a gente não obedecer a Deus? E Deus estava querendo mostrar algo mais profundo. Queria mostrar que um relacionamento íntimo e verdadeiro permite que o coração seja puro, permite que as mãos fiquem limpas, permite que pais amem os filhos. Lá em Malaquias 4:2 ele diz, né, que olha, se vocês não prestarem atenção, Elias virá. E olha, para aqueles que crerem no meu nome e temerem, eu trarei sobre vocês o sol da justiça, que Ele trará um novo dia, trará esperança, trará cura debaixo das asas. Caso contrário, eu converterei o coração, né, dos pais. E aí acabará que pai se voltará contra filho e filho contra pai. E esse relacionamento desse Deus não pode ser perdido. E a Páscoa ela traz um pouco dessa mensagem, para que a gente não se esqueça de que o herdeiro do trono, ele precisa ser colocado de volta no trono, e não nós, nesse lugar. E aí você fica pensando, né, o que a Páscoa tem a ver com tudo isso? O Dimas compartilhou aqui um pouco sobre o que significava, né, a Páscoa, como era feito todo o ritual com a tradição judaica. E esse texto de Êxodo 12, vou falar de uma maneira bem geral,
ele estava só dizendo que o sangue do cordeiro seria usado como sacrifício para nós. Não era simplesmente um cordeiro que eles pegaram ali como menção de Deus, mas simplesmente que o próprio Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João mesmo disse, lá em João 1:29 você vê. Ele fala, olha lá quem está passando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então desde ali de Êxodo, aquilo já estava sendo passado e o povo não percebia. Às vezes o nosso coração duro não percebe o quanto Deus está falando com a gente. E o quanto existe algo novo para ser criado. Não é simplesmente uma data, não é simplesmente um feriado para descanso, mas é uma mensagem profunda sobre o Salvador do mundo que Ele tem que estar entre nós. E aí, falando sobre o Cordeiro, né? O nome de Jesus, ele significa o quê? Que Deus é o Salvador, né? O Salvador, ele está aqui conosco. Pode passar mais um slide. E aí a gente vê que o povo de Israel clamava, né, pelo Messias, igual as antigas profecias mostravam. Mas aí do nada aparece um menino, nascido de Nazaré, uma cidade de onde não se saía profeta. Então até o pessoal brincava e falava, ué, pode coisa boa sair de Nazaré? Mas eles não tinham percebido que na época do nascimento de Jesus eles tinham escapado, né, lá de Belém, por causa do recenseamento que César Augusto tinha dado. E aí José tinha ido se alistar e acabou ficando em Nazaré. Passa mais um. E aí, mais um choque. O povo esperava por simplesmente o leão da tribo de Judá que viesse com todo o poder, destruindo todo o império, todo o exército romano, todo o império, toda aquela lei que eles estavam sofrendo. Aí simplesmente vem um cara que não tinha beleza alguma, como diz Isaías 53, montado num jumentinho. E eles se negando a perceber o que estava nas escrituras, falando que nosso rei vem montado num jumentinho. Clica mais um. Gerou maior revolta no coração deles também, quando viram que era um homem que se importava com pessoas. Era um homem que não olhava para o próprio umbigo, que não se preocupava com o próprio descanso, mas era um homem que estava preocupado com o todo. Quando viu uma multidão sedenta e faminta, ele ia lá e tinha compaixão dela, e parava para escutar, parava para conversar. E a gente, no nosso dia a dia, a gente corre, a gente escuta ou a gente simplesmente ignora? Ele parava, porque sabia que a vida das pessoas era importante. E ele deu todo o exemplo. Ele mesmo sendo Deus, se esvaziou, né? Abriu mão ali de ser Deus e veio na forma de um homem. E veio e serviu, igual vocês estão vendo nessa imagem. Pode clicar mais um. Ele deixou uma mensagem, né? Simplesmente para que todo mundo, um pudesse servir ao outro, um pudesse amar o outro. Ele lembrou todos os mandamentos, todas as leis para o povo. Mas a coisa mais importante que ele mostrou foi o exemplo. Ele mesmo disse, não existe amor maior do que dar a vida por um amigo. Então Deus não mandou simplesmente um cordeiro para falar, seus pecados estão perdoados, mas Ele mandou um cordeiro para que em nós fosse gerada transformação, para que a nossa mente mudasse, as nossas atitudes mudassem, e para que os valores que Deus deu desde o princípio não fossem perdidos, para que o relacionamento verdadeiro com Ele não fosse deixado de lado. E Ele até fala, olha, está chegando até meu tempo. Alguns viram que eu fiz cegos enxergar, multipliquei pães, curei enfermos, os que estavam com lepra ali já agora foram purificados. Fiz a prostituta ali ser perdoada, porque todo mundo estava acusando ela, né, de adultério e tudo mais. E eu simplesmente falei, aquele que não tiver pecado algum que atire a primeira pedra. E o povo, alguns esperavam o quê? Um líder político? Um reformador religioso? Ou simplesmente um homem que se importava com pessoas? Porque às vezes a gente foca muito em tudo, menos em pessoas. E, último slide. Queria ler um último texto com vocês. Está em Lucas, no capítulo 22, né? E Jesus está chegando o tempo dele, ele simplesmente fala assim, né? Desde o versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro. E então Jesus enviou Pedro e João dizendo, olha, vão lá e preparem a refeição da Páscoa. E eles até perguntaram, mas onde quer que preparemos? Ele respondeu, calma, ao entrarem na cidade, vocês verão um homem carregando um pote de água. Sigam ele até a casa dele e digam que querem entrar. E então
o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, a qual devo preparar a Páscoa para comer com meus discípulos? E ele então acabou mostrando uma sala. E alguns versículos mais à frente, né, ele simplesmente fala, né, que eu desejei ansiosamente comer a Páscoa com vocês antes de eu sofrer. Por isso eu lhes digo, eu não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo então um cálice, ele deu graças e ele disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, porque eu lhes digo que não beberei outra vez até que o fruto da videira venha o reino de Deus. Tomando então o pão, também deu graças, partiu e disse aos seus discípulos: esse é o meu corpo dado em favor de vocês, por isso façam em memória de mim. E às vezes a gente esquece que a ceia não é simplesmente tomar um cálice ou comer um pão, mas é a gente celebrar tudo aquilo que Cristo fez por nós, tanto a libertação, o perdão dos pecados, mais um novo recomeço. Como um filho se nos deu, Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Pelas portas da cidade,
Parabéns. Muito bom. Então, irmãos, como a gente está vendo aqui, a Páscoa nada tem a ver com chocolate nem com coelho, não é verdade? O coelho é bonito e o chocolate é gostoso, apesar de engordar. Mas a verdadeira Páscoa está diretamente ligada com Cristo e com a inclusão de todos no seu propósito. Então esse trabalho, vocês estão percebendo que ele é inclusivo, todos estão participando e todos vão participar, porque esse é o motivo da ceia, esse é o motivo da Páscoa. Jesus, quando entregou a sua vida, ele entregou por todos, ele não escolheu uma ou outra pessoa. Todos, nenhum de nós merecíamos nada de Cristo, nada de Deus, mas ele, por amor, se entregou por nós. Então, toda vez que nós celebramos a Páscoa, nós estamos comemorando algo que precisa vir à nossa memória. Nós vamos nos lembrar de tudo aquilo que aconteceu e do sacrifício maior de Cristo, para que hoje nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Ele proporcionou isso. Então Jesus é o Cordeiro e Ele próprio se entregou por nós. Aquele Cordeiro que esteve lá no lugar de Isaac, aquele Cordeiro que foi falado aqui, que morreu e com o seu sangue foi colocado, no umbral da porta, onde estava marcado aquela porta, não houve morte, mas houve vida. Cristo é o Cordeiro que hoje, na Páscoa, morreu por nós. Nós comemoramos isso por causa deste sacrifício, por causa desta vida. Eu separei aqui, irmãos, 7 frases que Jesus na cruz falou, e isso tem a ver com a inclusão que eu disse aqui, que é a inclusão da Páscoa. Todas elas têm a ver conosco. Pode passar A primeira frase é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão é para todos nós. Sem o perdão nós não estaremos aqui. O perdão tira de nós a culpa. O perdão lança sobre nós a oportunidade para que nós possamos ter um recomeço. O perdão nos dá um recomeço. O perdão nos dá uma oportunidade para andarmos na presença e na direção de Deus, e não mais fazermos ou andarmos de forma egoísta, pensando somente em nós. Mas o perdão de Cristo faz com que nós tenhamos olhos para enxergar o nosso próximo. A segunda frase, ele diz, não está em ordem cronológica, hein? Mas são as frases que a gente pega aqui nos 4 capítulos, nos 4 evangelhos. A segunda frase, ele disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso quer dizer o seguinte, ele disse para um ladrão, isso quer dizer que não importa a nossa condição. Você pode ser um mentiroso, um adúltero, uma pessoa fracassada, falida, não importa a sua situação. Deus, ou Cristo na Páscoa, Cristo na cruz, Ele proporcionou a possibilidade de você se juntar a Ele e ser um vencedor. Deixar a velha vida, deixar o fracasso para trás e ser um vencedor que ande na direção da vitória. A terceira frase diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, irmãos, Cristo não foi assassinado, mas os nossos pecados foram lançados sobre Ele, e isso fez com que Ele fosse separado de Deus. E não existe, na hora da dificuldade, alguém mais que Ele pudesse clamar senão o Pai. E nós, na nossa dificuldade, no nosso dia, além do corpo, nós temos alguém que a qualquer momento e em qualquer circunstância pode e devemos buscá-lo, que é o Pai. Amém? A outra frase, de número 4, diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Mais uma vez, Cristo demonstrando que Ele veio formar uma família de muitos filhos, que tenha uma semelhança com Ele, uma família onde nós possamos glorificá-lo, uma família onde a gente possa ser do jeito que somos, perdoados,
caminhando para a vitória, redimidos, deixando para trás a velha vida, caminhando para um novo tempo, um novo momento e procurando aproveitar a nova oportunidade que nos abre. A quinta frase: tenho sede. Jesus, naquele momento, ele demonstrou ali a sua humanidade, não é verdade? E homem nenhum foi capaz de suprir a sede de Cristo. O máximo que puderam dar para ele ali foi um pouco de vinagre, porque a verdadeira sede nós só somos saciados pela verdadeira água viva, que é Ele próprio. O homem não pode saciar a Cristo, ao contrário, Cristo é que sacia a nossa sede. Então Ele sempre estará como uma fonte inesgotável de vida, algo que realmente está à nossa disposição. E aqui Ele demonstrou essa sede, e ninguém pôde fazê-lo. Ninguém pôde fazer, porque nós não podemos fazer. Nós não podemos saciar a sede de ninguém. Somente Cristo pode saciar a nossa verdadeira sede, a sede de justiça, a sede a sede de nos livrarmos do pecado, da rejeição, da falta de amor, da falta de paz. Só Ele pode fazer isso. A outra frase, a sexta, diz assim: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. O relacionamento dele com o Pai era íntimo, e ele sabia, ele veio para cumprir um propósito. E ali, naquele momento final, ele estava demonstrando que o propósito pelo qual ele veio, ele cumpriu totalmente. E mesmo antes de morrer, ele fala: eu entrego o meu espírito, porque eu sei que o Senhor me ama e o Senhor não vai me abandonar, mesmo neste momento tão difícil, porque Deus nunca vira as costas para nenhum de nós. E a última frase, ele diz: está consumado. Aí ele selou a consumação completa. Ali ele fechou todas as possibilidades, todas as não existiu ali nenhuma possibilidade dele ter deixado algo para trás, mas ele fez tudo o que ele veio fazer e completou a sua obra, e por isso ele diz: está consumado. Em seguida, se a gente for continuar a ler, veio um soldado e enfiou-lhe a lança no seu lado, e diz que escorreu o sangue e escorreu a água. Olhando pela parte natural, quando isso acontece, é sinal de que o coração tinha realmente parado e ele já estava morto. E olhando pelo lado espiritual, o sangue significa o perdão dos nossos pecados, onde nós conseguimos entrar na presença de Deus, e a água significa a lavagem dos nossos pecados através do batismo. Então Cristo cumpriu e nos mostrou um caminho, mostrou que existe uma chance, uma possibilidade, mas o único caminho não é o chocolate, é Cristo. Só Jesus é o caminho. Não existem dois, não existem três, não existe atalho, existe caminho. E agora eu gostaria de ler aqui, ver se eu consigo ler aqui consigo. João 20, que diz assim: no princípio da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, que é João, a quem Jesus o amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e outros discípulos saíram e foram correndo ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas João, o discípulo amado, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. E abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. E chegando Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu que os panos de linho deixados ali estavam ali. E viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado
em lugar à parte. Então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam as Escrituras, segundo a qual era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para as suas casas. A morte, pode passar, hein? Não pôde parar a Jesus, porque Deus o ressuscitou dos mortos. Não existe cristianismo sem a ressurreição. Se não houvesse a ressurreição, irmãos, o cristianismo seria exatamente como todas as outras. Mas a ressurreição é que é a grande diferença. Cristo o ressuscitou dos mortos. Por isso que nós podemos hoje cultuar a Cristo dizendo: Ele vive, Ele está vivo, a morte não pôde detê-lo, e Ele ressurgiu. E hoje nós comemoramos a alegria da salvação e da grande ressurreição de Cristo. Pois só Cristo ressuscitou e vive eternamente. E um detalhe importante que eu queria ressaltar aqui para vocês. Nos tempos antigos, quando o anfitrião estava à mesa, enquanto ele não se levantasse, a festa ia acontecendo e o vinho ia sendo servido. Por isso que lá na festa das bodas de Caná, o anfitrião estava à mesa, o vinho acabou. Ficou todo mundo apavorado porque o vinho acabou, mas o anfitrião ainda não levantou, então precisava ter mais vinho, e Jesus foi lá e fez o milagre. E neste caso aqui, e toda vez que o anfitrião saía da mesa como assim, já tivesse satisfeito e viu que a festa deveria acabar, ele pegava o lenço e jogava no chão. Se ele dobrasse o lenço e deixasse em cima da mesa e saísse por algum motivo, aqueles que estavam servindo, o mestre Sala olhava e falava: a festa ainda continua, ele não está, mas ele vai voltar. E aqui no verso 7, viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Isso quer dizer o quê? Que Jesus, o que é o anfitrião, ele saiu, mas ele vai voltar. Amém, irmãos? Ele não estava lá, mas ele vai voltar. A festa ainda continua. Nós estamos aqui celebrando, mas quer dizer o seguinte: ele vai voltar para buscar a sua igreja. E todos aqueles que creem no seu nome, todos aqueles que buscarem a sua presença, todos aqueles que se arrependerem e entenderem o propósito final e absoluto da Páscoa, que é a busca e a restauração da vida, do homem, da família, romper com o pecado, fazer com que o homem possa ter paz, que ele possa viver de uma forma comunitária, que nós podemos amar uns aos outros, que nós podemos olhar o próximo. Quando nós estamos em Cristo, irmãos, o eu termina para dar lugar ao nós. Por isso que família não existe eu, existe nós. Nós somos uma família. Então nós queremos que hoje aqui nós possamos celebrar aquilo que Jesus iniciou, mas Ele ainda vai completar. E enquanto Ele não completa, nós estamos aqui cumprindo o seu propósito. Amém? Eu queria chamar aqui os pastores que estão aqui. Nós temos vários pastores nos visitando aqui. Temos os pastores das casas. Eu queria chamar aqui à frente para que nós pudéssemos orar e abençoar aqui, dizendo que a Páscoa é uma grande bênção. Não olhe a Páscoa comercial. Participe. Não é pecado você comer o chocolate, mas entenda o verdadeiro sentido da Páscoa, que ele tem a ver comigo, com você e com o futuro. Quando eu contemplo a rua de cruz em que Jesus, meu rei, morreu, meu ouro em cinza se reduz, e foi para mim orgulho meu, os pés e as mãos e o rosto seu. Na dor eu vejo o amor também. Oh, quanta dor Jesus sofreu pra do pecado me livrar. Sim, foi numa cruz Jesus morreu. Sim, foi lá que morreu
por mim, mas ressuscitou e vive Ele está, pois tenho paz, perfeita paz. Não tenho glória que jamais, senão na cruz do meu Senhor. As coisas vão que anelo vai do sacrifício do meu Senhor. Um dia triste sobre o céu, não era nada pra me dar, senão em vida quanto és meu. Eu vejo seu amor sem par. Sim, foi numa cruz Jesus morreu, foi lá que morreu por mim, mas ressuscitou e vive Ele estás, pois tenho paz, perfeita paz. Amém. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração, porque Jesus Cristo será sempre minha canção. Sou grato, vai! O tesouro maior desse mundo, me foi dado. Você pode se alegrar com isso? Oh, oh, oh. De um amor
Podemos cantar todo mundo junto?